O Chelsea tem uma longa história de sucesso no mundo do futebol, principalmente sob a antiga propriedade do magnata russo Abramovich. Para alcançar isso, o clube contou com alguns dos melhores jogadores que honraram tanto o futebol inglês quanto o mundial. Pense em nomes como Didier Drogba, Frank Lampard e Eden Hazard. Todos esses jogadores são considerados craques e levaram o clube a alturas nunca antes imaginadas. Devido ao sucesso, o Chelsea também conseguiu atrair alguns dos melhores e mais brilhantes talentos do jogo na esperança de melhorar sua equipe. Esses talentos muitas vezes acrescentaram mais qualidade à equipe, mas também houve casos em que o clube causou acentuada decadência em jogadores estrelas. Eles chegaram ao Chelsea como superastros, mas saíram como fracassos. E nesse vídeo vou te falar 8 desses jogadores. O primeiro da lista temos Timo Werner, que chegou ao Chelsea em alta após uma passagem impressionante pelo RB Leipzig. Na época de sua contratação, o alemão era um dos atacantes mais letais e versáteis do mundo, e o Chelsea era visto como um próximo grande projeto. Mal sabiam eles o quanto ele iria enfrentar dificuldades em Stamford Bridge, marcando apenas 23 vezes em 89 partidas e sendo frequentemente criticado por sua falta de produção final. Werner tornou-se uma piada recorrente o quão fáceis eram as chances que ele perdia, e logo ele se viu no banco sob o comando de Tuchel. Parecia um homem sem confiança no final do seu contrato. Até Thierry Henry comentou, dizendo que ele teve dificuldades no Chelsea porque não sentiu o amor em Stamford Bridge. Seja qual for o motivo, tanto ele quanto os torcedores do Chelsea ficaram satisfeitos quando seu infeliz período em Londres terminou, retornando ao Leipzig pela metade do preço em que foi vendido. Não podemos falar de Werner sem mencionar seu companheiro de equipe internacional, Kai Havertz. Apesar de ter marcado o gol que deu ao Chelsea a Liga dos Campeões, ele está aqui porque nunca chegou perto das expectativas. O Chelsea gastou mais de 80 milhões de euros para assinar com um jogador, pensando que ele seria o jogador em torno do qual construiriam a equipe nos próximos anos. Eles até superaram clubes como Real Madrid para garantir sua assinatura. O que conseguiram foi um jogador inconsistente, que os treinadores nunca souberam como utilizar da forma correta. De número 9 a ponta a meio campo, vários treinadores tentaram posicioná-lo em todos os lugares e na maioria das vezes, os resultados não eram tão bons. Isso eventualmente levou à sua saída para o rival Arsenal, que parece estar recuperando o seu melhor desempenho. Nenhuma lista estaria completa sem um jogador que praticamente popularizou o termo flop, Fernando Torres. O espanhol era sem dúvida o melhor atacante da liga quando o Chelsea o contratou. Ele havia formado uma parceria formidável com o capitão do Liverpool, Steven Gerrard, em Anfield, e estavam a caminho de se tornarem lendas do clube. A atração pela Stamford Bridge foi irresistível, e Fernando Torres deixou o Liverpool para se juntar ao Chelsea em 2001 por 50 milhões de libras, que foi um recorde da Premier League na época. Essa transação trouxe expectativas que ele teria dificuldades em alcançar, já que seu tempo nos Blues foi um desastre. A sua seca de gols tornou-se um ponto sensível para os torcedores e sua confiança ficou tão abalada que ele começou a perder oportunidades de gol aberto. Em 172 partidas, Fernando Torres marcou apenas 45 vezes antes de encerrar seu período turbulento em 2015, quando foi vendido para o Milan. No entanto, algo que Fernando Torres nunca conseguiu foi ganhar o Ballon d'Or, ao contrário do próximo jogador que é Shevchenko. Shevchenko estava no topo do mundo antes de ingressar ao Chelsea. Ele venceu a principal honra individual em 2004 e era um dos atacantes mais temidos do mundo enquanto estava no Milan. Abramovich contratou o jogador com uma taxa recorde de 30 milhões de libras na época. Isso era muita grana. No entanto, Shevchenko não conseguiu corresponder às expectativas, marcando apenas 14 gols em 51 partidas em sua temporada de estreia no clube. O treinador Felipão viu o ex-vencedor da Bola de Ouro sendo emprestado de volta ao Milan, mas Shevchenko estava longe das alturas que havia alcançado durante seu primeiro período no clube. Ele permaneceu uma sombra de seu antigo eu, incapaz de reviver sua carreira, eventualmente saindo em 2009 para o Dinamo Kiev. A maldição dos atacantes continua e o próximo da lista é Pierre-Emerick Aubameyang. Os torcedores do Arsenal entraram em colapso quando o atacante gabonês assinou com seus rivais após deixar o clube, mas não deveriam se preocupar já que seus melhores dias claramente ficaram para trás. Anunciado pelo clube, Aubameyang chegou pensando que poderia recuperar sua antiga forma sob seu antigo treinador. Mal sabia ele que jogaria apenas uma partida sob o comando de Thomas Tuchel antes que o alemão fosse dispensado de suas funções. Em seguida entrou Potter e Aubameyang saiu, já que o inglês nunca o favoreceu realmente. Isso levou a um período miserável no Chelsea, antes de eventualmente sair um ano depois para se juntar ao Olympique de Marseille. E os atacantes ainda não terminaram, pois ainda temos um argentino na sequência, o Gonzalo Higuaín. Sob o comando de Maurizio Sarri no Napoli,
Higuaín marcou um número recorde de gols na Série A em uma temporada, foram 36 gols. E isso não foi o caso quando ele se juntou ao Chelsea por um empréstimo para se reunir com um treinador. Ele acabou marcando 75% dos seus gols contra times rebaixados naquela temporada, no caso Huddersfield e o Fulham, antes de adicionar mais alguns contra Burnley e Watford. Ele parecia ser pouco ágil para a língua inglesa e, portanto, jogadores como Hazard conseguiam obter mais ao jogar com Giroud. Ele não deixou muita impressão e retornou à Juventus da Itália 6 meses depois. Um jogador que costuma passar despercebido em listas como essa é o ex-vencedor da Premier League Danny Drinkwater. O inglês, que foi uma figura-chave no time vencedor do título do Leicester City durante a temporada de 2016, mudou-se para o Chelsea em 2017 por 35 milhões de libras, assinando um contrato de 5 temporadas em Stamford Bridge. No entanto, a mudança não deu certo para ele, pois foi deixado de lado na maior parte do tempo e viu sua carreira estagnar, fazendo apenas 23 partidas pelo clube e marcando um único gol. Depois ele foi emprestado várias vezes antes de finalmente ser liberado em 2022. Ao falar sobre seu tempo no clube depois, expressou frustração com o decorrer das coisas e como foi tratado no final. Ele acabaria se aposentando um ano depois, aos 33 anos de idade. É sempre muito triste quando um jogador se aposenta tão cedo. Por último, mas certamente não menos importante, temos um jogador que foi o melhor em sua posição por muitos anos antes de se juntar aos Blues. Kalidou Koulibaly. O senegalês esteve vinculado a uma mudança para longe da Itália por anos, mas nada se concretizou para ele. E finalmente, aos 31 anos de idade, isso aconteceu e ninguém poderia saber o quão mal iria fazer para o Koulibaly. O Napoli finalmente conseguiu vencer a Série A sem ele, enquanto o Chelsea caía livremente em uma das suas piores fases sob o comando de Potter. Ele jogou 32 partidas em todas as competições, conforme os Blues despencavam para 12º lugar na Premier League. Koulibaly estava sempre lesionado ou não impressionava durante seu tempo lá atrás, antes de ser transferido para a Arábia Saudita no último verão. Bom, você conhece outros jogadores que sofreram enquanto estavam no Chelsea? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de deixar um like no vídeo se gostou e se inscrever no canal. Também ative as notificações para nunca perder nenhum conteúdo novo. Nos vemos no próximo e falou!